Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso segundo episódio aqui do Segundo podcast episódio. da Organic. Nós estamos muito felizes com esse segundo episódio e o tema hoje é muito especial. É o nosso primeiro conteúdo literário, vamos dizer assim. Hoje a gente vai falar bastante não, vai. Hoje o tema é totalmente focado a um livro que é um livro muito valioso, muito rico e que vem contribuindo muito com as nossas ações diárias. E o nome desse livro é Essencialismo. Eu comecei a ler e falei, Gabriel, a gente precisa falar sobre esse livro, a gente precisa disseminar. E qual que é a ideia desse livro? Basicamente, resumindo aqui, que eu já vou passar aqui a palavra para o Gabriel. Mas, resumindo aqui, esse livro aqui para quem busca fazer escolhas mais conscientes no dia a dia e também a alocar, né, a investir, melhor dizendo, investir energia naquilo que realmente importa. Então eu comecei a ler esse livro, coloquei muitas ações em práticas e fiquei, Gabriel, você precisa ler esse livro. Para os meus amigos eu fiquei, olha, vocês precisam ler esse livro. Então, hoje, nesse episódio, nós vamos falar sobre esse livro maravilhoso e que pode contribuir muito aí com o seu dia a dia. Fala aí, Perfeita, Gabriel. perfeita introdução. Realmente a Amanda ficou ali, ó. Gabriel, lê esse livro, lê. E aí tive que me render, não teve jeito, tive que ler o livro. Terminei essa semana. Estava enrolando para o finalzinho foi um pouco mais. Porque aí no final ele vai dando mais exemplo e tal. Mas essa semana eu consegui terminar e realmente o livro faz diferença. Eu acho que pros dias de hoje, que a gente tem tanta coisa, a gente é bombardeado por tanta coisa. A gente tá assistindo no Instagram, ali no TikTok, oh, faz isso, olha isso aqui, tá pagando assim, olha, é dropship, uma coisa é dropship, outra coisa é não sei o que é site, é isso, é aquilo. Então a gente é bombardeado por um monte de coisa, a gente não sabe muito bem o que a gente segue. E esse livro dá um super norte pra gente, Uhum. porque ele fala, não, foca no que é essencial, né? Inclusive o nome do livro é Essencialismo, a disciplinada busca por menos, né? Então é fazer menos, porém melhor, né? Que é a frase Sim, principal do livro. sim. Mas bom, esse é o resumão do livro. A gente vai passar um pouco sobre os pontos, né? Algumas partes que a gente vai colocar em prática e a gente vai falando aos pouquinhos sobre o livro, né? Sim, No exatamente. geral. E para explicar um pouco mais de como vai funcionar a dinâmica, a gente teve os desafios pessoais, eu e o Gabriel. Eu fiz as anotações das partes que eu mais considerei importantes, e o Gabriel também fez o rascunho dele das partes que ele mais considerou importante. Então vocês vão ver aí que eu tô com a minha colinha, o Gabriel tá com a colinha dele também, e aqui o objetivo é mais um bate-papo construtivo, onde a gente sim vai dar uma olhada aqui nas nossas colinhas para a gente trazer a informação com o máximo de qualidade para vocês. E aí, Gabriel, se eu puder agora já começar a falar de 4 principais pontos do livro, eu já vou começar por aqui. Pode ser? Certo, pode ir lá. Combinado? Então, aqui a gente vai falar. Eu acho que assim, as quatro principais mensagens que o livro traz são as seguintes. Para a gente conseguir reapropriar o nosso poder de escolha. Então, a gente percebe que muitas vezes a gente é condicionado às escolhas alheias e não a gente faz as escolhas por nós. Ou a gente está tão habituado com hábitos que não são os melhores que a gente pode ter para nossa vida, que de alguma forma os outros estão escolhendo por nós. Então, eu preciso acordar um pouco mais cedo para estudar. Pode ser que você não consiga acordar um pouco mais cedo para você estudar, porque você opta por dormir um pouquinho mais tarde e acordar perto do horário do trabalho. Então, como que tá sendo como está sendo feita essa escolha? É para a gente reapropriar esse nosso poder por escolha. Em segundo lugar, o livro traz bastante a ideia da gente priorizar a qualidade sobre a quantidade. Então, uma frase que a gente vê muito no livro é o menos, porém melhor, né? Então, se você tiver a possibilidade de fazer menos, faça, mas entregue com mais qualidade. Isso é bem importante e muito legal também, né? E não é Sim. questão de preguiça. Às vezes a pessoa pode pensar, isso é o papo de quem tá com preguiça. Não, é que às vezes a gente dedica tanta energia em tantas coisas e a gente acaba não conseguindo ampliar ou prosseguir com uma escolha com mais qualidade, porque a gente está
dividindo ali o nosso foco. A gente vai até colocar uma imagem na edição aqui, na tela, em algum lugar aqui, que mostra muito bem o poder da escolha. Aquela imagem lá das setinhas, né? Isso, essa mesmo. Essa imagem, é muito esclarecedora, assim, ela é muito visual. Deixa eu colocar na edição aí pra vocês verem. Sim. E aí, o terceiro ponto é que a gente proteja os nossos ativos mais valiosos. Vamos ver se você prestou atenção, Gabriel. Quais são os nossos ativos aí mais valiosos? O tempo. Boa, acertou. O tempo acho que é o primeiro. A família. Tá. Que são os nossos ativos mais valiosos. Uhum. E, caramba, essa foi... É saúde? Não sei. Ó, eu vou dar uma dica aqui. Açaí. Açaí? É. De preferência, açaí 46. O que o açaí ele dá pra felicidade. gente? Energia. Boa! Energia, verdade. Então, os nossos ativos mais valiosos aqui, segundo o livro, são o tempo e a energia. E você complementou muito bem falando da família, que tudo que a gente faz, né? Muitos empreendedores, muitas pessoas... Enfim, não só empreendedores. Todo mundo que acorda pela manhã a fim de um propósito ou que sai de casa em busca do melhor, de alguma forma é para a família, seja para o parceiro, seja para o filho. Então, foi muito bem colocada essa terceira opção aí da família. E, em quarto lugar, o tema central aqui do livro é viver uma vida mais intencional, ao invés de você ser arrastado aí pelas circunstâncias. Então, tem intenção, beleza? O que eu vou acordar hoje nesse dia? Qual que é a minha intenção para o dia de hoje? A minha intenção é melhorar a minha comunicação, eu tenho dificuldade. Então, é viver uma vida com mais intencionalidade. Hoje eu acordei nesse dia, qual que vai ser a minha intenção por esse dia? É dar o meu melhor em todas as reuniões que eu for participar, a fim de realmente contribuir com a vida, com o tempo de quem está ali comigo. Então, esses são os 4 temas centrais do livro. Quer complementar alguma questão? Eu acho que, linkando com o que você falou, a última coisa que você falou agora, uma coisa que o livro que fala bastante já no início, é a cultura da ocupação como status. Nossa, isso é... Porque hoje as pessoas veem como... Se você está ocupado, se você... Não, eu tenho que entrar em reunião, não tenho que fazer aquilo, não, o meu dia está cheio, não, minha agenda está cheia. Uhum. Isso já é um status de... Eu sou ocupado, eu sou importante, eu sou isso, eu sou aquilo. Sim. De fato, alguma coisa sim está ligada a isso, né? Então, se a pessoa... Enfim... Mas será que é isso mesmo que a gente quer? Será que é isso que a gente precisa? Estar totalmente ocupado? Eu acho que um assunto que linka muito com o essencialismo e que está vindo muito forte agora nessa geração, nesse ano, nesses próximos 5 anos, é que é a inteligência artificial. Porque a gente vai precisar agora pensar em como o que a gente vai fazer com o tempo que vai sobrar da gente. Porque a inteligência artificial ela vai começar a tomar muitas ações de coisas que a gente fazia, demorava muito tempo para fazer, e hoje, e mais para frente, daqui 2, 3 anos, vai ser assim, muito fácil de fazer e vai sobrar muito tempo pra gente. Então, essa é uma das discussões que muita gente tem trazido, né? O que a gente vai fazer com todo o tempo livre que a gente tem? Né? Agora com a inteligência artificial trabalhando com a gente, né? E então o livro traz esse ponto importante, que é essa cultura da ocupação como status, né? Então, como que o não essencialista vive? Ele vive no modo... Vê se você se encaixa nesses padrões aí, porque eu lendo aqui, às vezes eu me encaixo, viu? Então, o não essencialista, ele vive no modo reativo, vive apagando incêndios, acredita que estar ocupado é ser produtivo. Então ele pensa, como posso fazer tudo? Né? Diz sim para quase tudo por medo ou culpa e sente a energia drenada e o foco disperso. E aí, encaixou algum aí? Eu acho que para mim já encaixou alguns. Principalmente assim, como fazer tudo. Eu acho que é uma das questões mais fortes, assim, tipo, nossa, segunda eu preciso fazer tal coisa, terça eu vou fazer tal coisa, ou eu vou tentar fazer um pouquinho de cada. E aí você acaba não fazendo nada, você avança um pouquinho em um projeto, avança um pouquinho no outro projeto e para. Ou, nossa, agora tem uma coisa nova, vamos... E aí, cara, você não consegue sair do lugar, você fica patinando, né? E como que o essencialista ele pensa? Ele vive no modo estratégico, focado no que é vital, sabe que produtividade é sobre impacto,
né? Então, a sua produtividade, ela nada mais é do que impacto. Então, poxa, se eu fiz um projeto, consegui realizar, consegui chegar ao final, enfim, tá me trazendo o que eu precisava, gerou impacto, então isso é produtividade. Então, você não precisa ficar o seu tempo todo ali ocupado com o projeto, e sim fazer ele ter impacto. Sim. Outras 3 coisas, então, pensa, qual é a coisa certa a se fazer? Diz sim para poucas coisas, mas com total convicção, e sente o controle e a satisfação do progresso real. Então, esse é como o não essencialista vive e o essencialista, né? São as 2 faces. Muito legal essa comparação, né, do essencialista para o não essencialista. E se eu puder complementar aqui com uma frase que ela me impactou bastante durante a leitura, é a seguinte, ó. Às vezes, o que você não faz é tão importante quanto o que você faz. Então, os nãos que você distribui, os nãos que você fala durante o seu dia, durante a sua semana, pode ser tão importante quanto todas aquelas tarefas que você já faz no seu dia a dia. Então, quantas vezes aí você já se viu, né, dizendo sim para tudo, aceitando compromisso, aceitando tarefa, muitas vezes para agradar ou para passar aquela sensação de não, realmente eu sou proativa, eu estou disponível. E isso é muito legal, né? Não quer dizer que a gente vai sair falando não para tudo, enfim, não é essa a questão. A questão é analisar, olhar, explorar quais são as suas tarefas, quais são as suas entregas, quais são os seus projetos e com base nisso dar a sua resposta. Não de imediato, só para falar, não, beleza, sim, eu posso, eu consigo. E sim fazer isso com consciência, né? Porque o essencialismo, ele convida a gente justamente a fazer esse pensamento, a ter esse pensamento de, por exemplo, calma, pensa e a partir de então você toma suas decisões. Né? E uma coisa muito legal, mudando um pouquinho do não, mas é uma coisa que a gente sempre faz na Organic, né, Gabriel? Que é uma coisa que eu aprendi depois de tempo já na operação ali do nosso negócio. Antes de qualquer coisa do dia, antes de você já sair fazendo, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Não. Olha para o todo. No nosso caso, a gente olha para todos os nossos clientes e para todas as nossas tarefas internas também. Beleza, vamos listar tudo que a gente precisa fazer. Listamos tudo que nós precisamos fazer? Agora vamos ordenar, vamos colocar por ordem de prioridade, por ordem de urgência. E a partir daí, a gente, de repente, começa a delegar ou vai para o operacional. Então, é muito importante a gente parar de sair fazendo tudo no modo automático, olhar, rever e, a partir de então, tomar as ações, né? Tomar as decisões. Então, isso é muito importante e o livro falou bastante sobre isso também. Perfeito. Amanda, mas aí você falou assim, beleza, a gente tem que falar menos não. Aliás, ao contrário, né? A gente tem que falar mais não e mais sim para as coisas essenciais. Mas como fazer isso? Porque é difícil. Você, às vezes, vem um chefe lá e fala, Amanda, poxa, preciso desse projeto para essa semana. E sendo que você às vezes já está atolada ou é uma coisa que vem de uma outra equipe, como dizer não, né? Como é que a gente faz isso? Bom, primeiro a gente tem que ter aquele perder para ganhar. Então, é o que eu acabei de falar. A gente vai listar as prioridades, o que a gente precisa fazer e caso caiba ali caso esteja no nosso escopo, caso esteja dentro do que a gente pode entregar com qualidade, aí sim a gente toma essa decisão ou não. Mas acho que sua pergunta foi outra, né? A pergunta foi outra. Porque, assim, saber onde falar, às vezes a gente sabe, não é tão difícil. Mas o difícil é falar, porque eu tenho muita dificuldade nisso. Por isso que acho que até você me falou tanto de ler esse livro. Sim, eu falo, Gabriel, ou é sim ou é não. Porque eu falava, Gabriel, você consegue fazer... Vamos fazer tal coisa? Você consegue fazer tal coisa? Ele ficava... 5 mais 4 são 10. Exato, eu falei, aí eu aprendi com o livro. Se não for um sim óbvio, então é um não. A resposta é não. Tá, antes da gente ir pra essa regra aí, que é a regra dos 90, que o livro fala, eu quero que você me responda como é que a gente fala. Gente, olha, não tava combinado isso. Ele tá me colocando aqui contra a parede. O livro fala, tá? Ele dá uma dica lá. Ele fala que ele dá um jeitinho de falar, e uma das sacadas que o autor diz é que ele
ele pede para você falar para a pessoa que te fez a sugestão ali da tarefa, é que você peça um tempo para você poder responder aquilo, para ver se está de acordo com as suas prioridades. Essa foi a regra básica ali que ele montou. Ele coloca outras regras. Eu tô te testando pra ver se você lê o livro também certinho, tá? Eu li mais tempo que ele, tá, gente? Então eu preciso ter um desconto. Ele terminou semana passada e eu já terminei já faz 2 meses. Então, ó. É verdade. Mas a ideia central é essa. Antes de você tomar a decisão, antes de você dar a resposta, você pensar. E aí, agora eu me lembrei. Me lembrei aqui. E a questão é, né? Antes de dar a resposta, sim ou não, peça um tempo. Olha, você me dá um tempinho aqui que eu preciso rever as minhas tarefas, eu preciso rever aqui quais são as minhas entregas, e aí eu já retorno com você com essa resposta. E no livro lá tem praticamente uma página inteira, que ele dá, tipo, vários tipos de resposta. Olha só, tipo... a gente pode colocar aqui na tela também, ou colocar no material que a gente vai encaminhar. Ou então falar assim, não entrou nos meus 40 milhões de bits. Pra quem assistiu o episódio anterior aí com a Inês Coso, um beijo, Inês. É isso aí. Não entrou nos meus 40 bits. Não entrou nos meus 40 bits. Mas aí é no caso de esquecer, né? Mas aí nesse caso aí é pra você dizer não pro seu chefe, enfim, pra ocasiões que você às vezes precisa dizer um não, mas você não quer ser desagradável, enfim. Sim. E aí, voltando pra regra dos 90, que o livro fala também, que é muito interessante, e eu também tenho usado essa regra para algumas coisas que eu vou fazer. Qualquer tarefa que alguém vai te dar, ou que você vê se é necessário você fazer, enfim, aparece para você fazer, dá uma nota de 0 a 100. Se essa nota for de 0 a 90, é um óbvio não. Então, vamos supor, essa nota é 60, 70, enfim. Abaixo de 90 é um óbvio não. Acima de 90, ou de 90 acima, já pode ser um óbvio sim. Então, você começa a dizer não para um monte de porcaria que não vai te ajudar, você não vai só te trazer peso nas suas costas para dizer sim para coisas muito importantes, né? E como eu tava dizendo no início lá, hoje tem muita coisa na internet, você fica assim, caramba. Mas o ruído, né? Fala muito sobre ruído também. Fala muito sobre ruído também. Mas e aí, como que você vai colocar essa regra? Como que você vai saber se você diz sim ou não? Fácil, pega a regra, coloca ali nas regras dos 90 e vê se ela vai passar. Exato. E aí eu tava vendo aqui na minha anotação, e eu comentei brevemente no início aqui desse podcast sobre a capacidade da escolha, até que eu dei o exemplo ali de dormir um pouquinho até mais tarde, ou acordar mais cedo para estudar ou fazer alguma outra atividade. E tem uma frase no livro que eu também selecionei aqui para trazer para vocês, que é: quando a gente costuma pensar que a escolha é algo que nós possuímos... Não, falei. Volta. Então, eu trouxe aqui uma citação aqui do livro que fala sobre a questão que eu trouxe no início do podcast, falando sobre a escolha, né? De você acordar um pouquinho mais cedo ali para ter a opção de estudar ou para ter a opção de fazer alguma outra tarefa antes do trabalho. E aí, a frase que o livro nos trouxe aqui, que é muito legal e que eu separei, é a seguinte, ó. Costumamos pensar que a escolha é algo que possuímos, mas, na verdade, a escolha é algo que nós fazemos. E a capacidade de escolher é o que nos torna humanos. E aí, o que a gente pode tirar de tudo isso, né? Quando a gente abre mão ali da nossa capacidade de escolher, o mundo escolhe por nós. Nossa, isso é pesado. Essa é pesada, né? Então, a agenda dos outros escolhe por nós, a demanda do trabalho escolhe por nós, o convite que nós aceitamos sem olhar, sem ver se faz sentido, sem ser uma escolha consciente, tudo é uma escolha sendo feita por nós, ao invés de nós estarmos fazendo as nossas escolhas. Então, é uma pergunta que eu deixo aqui para vocês, para o Gabriel, para mim. Em que momento da nossa vida a gente sentiu que estava apenas reagindo ao que os outros decidiam por nós? Então, isso ainda acontece? Ou isso parou de acontecer? Nossa, fala de novo essa frase aí. Em que momento da sua vida você sentiu que estava apenas reagindo ao que os outros decidiam por você? Em que momento da vida você estava reagindo? Em que momento da sua vida você sentiu que estava apenas reagindo ao que os outros decidiam por você? Boa. Conseguiu entender? Acho que quando você ler esse livro vai começar.
a você reagir às coisas. Você fala, pô, isso aqui realmente escolheram por mim. Olha, acho que não é isso que eu quero, não. Sim, é uma Não é? boa. Não necessariamente a partir da leitura do livro. Eu espero Ou que nesse a partir. podcast. Exatamente. Que a Claro, partir né? desse podcast aqui, você já começa a ter esse pensamento consciente de essa escolha é minha ou estou apenas sendo levado pelas circunstâncias e pelas decisões dos outros. E uma outra coisa, assim, que foi uma virada de chave para mim quando li esse livro aqui, esse livro, é que ele convida a gente a se perguntar quase sempre a pergunta assim, ó: que problema eu quero pra mim hoje? Qual o problema que eu quero resolver? Porque às vezes são tantos e aí você fica focado. Não, preciso resolver o problema 1, o problema 2, o problema 3, o problema 4. Não, para. Qual problema eu quero pra mim agora? Qual luta eu vou lutar agora? E eu tô levando isso não só pro trabalho, tá, gente? Até pra vida pessoal. Então, várias coisas acontecendo, você ali equilibrando vários pratos, aí você tem que parar um momento e falar, beleza, qual luta eu vou lutar agora? Rapidinho. Você quer concluir aí? Não, eu já concluí. Legal, porque aqui no na outra parte, que o autor fala sobre a execução sem sofrimento, que entra com o que você falou. Qual luta eu vou lutar agora? Então, como garantir que o essencial realmente aconteça? Então, ele dá 3 dicas aqui muito importantes para que a gente faça que o essencial aconteça. O primeiro é crie buffers. Buffer seria como se fosse uma margem de segurança, né? Então, adicione uma margem de segurança de 50% ao seu tempo estimado. Se algo leva 2 horas, agende 3. Antecipe a lei de Murphy, que é aquela lei que se vai dar errado, se tem a chance de dar errado, vai dar errado. Então, já coloca um pouco mais de tempo para você fazer o que você precisa, para você ter uma margem de segurança, para você realmente fazer o que é essencial. Uhum. Só já aproveitando essa dica, essa ferramenta que ele dá aqui, uma coisa que é importante que eu tô fazendo nos últimos meses e que eu vi eu esqueci agora como que é o nome dessa tabela, mas ela é uma tabela de trabalho que ela diz o seguinte: não importa o quanto você tenha o tempo, não importa o tempo que você tenha para você realizar um trabalho. Se você estipulou aquele tempo, vai ser realizado naquele tempo. Sim. Então, por exemplo, se você tem... eu quero ter um trabalho da faculdade para fazer. Eu tenho 1 semana. O trabalho vai durar 1 semana. Você vai precisar de 1 semana para fazer. Uhum. Mas se você falar, não, preciso entregar amanhã. Uhum. Eu tenho só até a meia-noite para fazer. O trabalho vai durar aquele tempo. Uhum. Então, isso aqui que ele fala de você criar uma margem de segurança também é importante quando você vai pensar em uma tarefa. Será que eu preciso, às vezes, mesmo de 6 meses, de 3 meses? Será que eu não consigo fazer em um período de tempo mais curto, fazer um MVP, fazer um produto mínimo viável daquela tarefa, ou enfim, do que seja, né? Às vezes você vai apresentar um produto novo na empresa, para o chefe, né? Então, criar essa margem de segurança e também pensar muito bem no tempo de execução e às vezes você reduzir ele para você fazer um MVP, às vezes é melhor, você vai conseguir um resultado mais rápido, né? E, inclusive, é uma coisa que falam naquele livro da Startup Enxuta, né? A gente pode trazer no próximo podcast, Sim, né? No próximo episódio. Startup Enxuta é muito legal também. Segundo ponto que ele fala que vai de encontro com o seu. Então, é o pergunte win. What's important now? O que é importante agora? Use essa pergunta como uma bússola para te trazer de volta ao foco sempre que se sentir perdido. Então, foi o que você disse, né? O que é importante agora? O que é essencial de fazer agora? Se você tá vendo que tá cheio de coisa para fazer, tá aquela pilha de coisa para fazer, o que é essencial? Vamos separar o essencial, que às vezes 20% do resultado, 80% do resultado vem de 20% do seu esforço. Terceiro ponto, só para eu concluir aqui, remova obstáculos, né? Em vez de depender só da força de vontade, torne o caminho para o essencial mais fácil. Desligue notificações, prepare o material antes, etc. Que é uma coisa uma dica que eu dei para Amanda há um tempo atrás, você lembra? De como você trabalhar sua preguiça a seu favor. Ah, sim, que você já tinha... Tipo assim, se você quer comer mais legume, mais fruta, vai lá na geladeira, corta os legumes, deixa descascado, já picadinho, fácil para você ir lá e comer. Então você tem que usar a sua preguiça a seu favor. Pô, eu quero terminar um hábito, eu quero parar de, sei lá, de mexer no celular antes de dormir, por exemplo. Isso. Coloca um bloqueio. Coloca um timer lá nos seus aplicativos no dia.
Ou chegando no tal horário, o celular já fica preto e branco, né? Que ele desestimula Modo sono ali, modo sono, enfim. Então, essas são as 3 ferramentas que eu queria linkar com o que você disse, Amanda. Tá, deixa eu sintetizar aqui a informação. Legal. Então, a primeira é ter uma margem ali de segurança. Então, se você separou um tempo ali para fazer determinada tarefa, você sempre coloca um pouquinho a mais no tempo que você deixou reservado, como uma forma de segurança. A primeira é Correto. essa. A segunda... A segunda é pergunte win. O que é importante agora? Perfeito. Então, eu tenho muitas coisas para fazer. Vamos trazer isso para aplicação no dia a dia. Beleza, tô ali com muita coisa para fazer. O que é importante agora? Com qual cliente eu vou falar? Qual cliente que é o próximo ali da minha lista da minha agenda semanal? Então, aquele cliente vai ser priorizado. Ou para sua realidade, qual que é o próximo projeto que eu vou ter que fazer uma apresentação para a equipe? Ah, é o projeto X, então deixa eu focar no projeto X, nessa minha tarefa operacional aqui pela manhã. Então, beleza, esse é o segundo. E o terceiro? Terceiro é remova obstáculos. Remova obstáculos. Então, se eu sei que enquanto tá carregando ali a sua apresentação, tá subindo o vídeo, enfim, qualquer coisa que o seu cérebro, que você já quer, ó, vim aqui dar uma olhadinha no Instagram, uma olhadinha no WhatsApp, remova esse obstáculo, beleza. Então, agora é o meu momento de foco, meu celular vai ficar paradinho aqui, eu não vou mexer. Perfeito. É isso, então. É isso aí. Então, essas 3 dicas que pode ser utilizada como ferramenta diária para sua produtividade são extremamente valiosas, né? E que também a gente vai colocar no e-book que a gente vai deixar na descrição, certo? Legal. Tem algum outro tema que você quer trazer aqui? Sobre alguma anotação? A gente tem ainda as missões da semana, que a gente já pode aplicar coisas do livro. Mas antes, eu queria te perguntar, Amanda. Não aceito perguntas. Tem que assim. Como foi pra você? Porque assim, ó, a gente trabalha junto, né? A gente é um casal, a gente trabalha junto, somos empresários. E a gente tem muitas tarefas que a gente compartilha. Muitas coisas que a gente faz junto e tal, e coisas que a gente separa pra gente fazer. E a gente vê o dia do outro, né? Uhum. Cada um vê o dia do outro. Interrompendo rapidinho, é muito engraçado quando você trabalha de uma forma muito próxima ali com uma pessoa e, sobretudo, empreendendo, que você precisa fazer por você. Então, você que precisa identificar o que você precisa começar a fazer, o que você precisa parar de fazer, qual novidade você precisa trazer. Enfim, é tudo muito vocês. Não tem uma liderança que pensa sobre tudo. Você basicamente faz tudo. E é muito legal que nesse formato a gente consegue ver a linha de raciocínio do outro, como o outro costuma pensar. E isso é muito interessante, eu nunca tinha tido essa percepção e é engraçado, porque o Gabriel, ele tem muito a questão de ter a ideia. Não, beleza, a gente precisa fazer isso, isso e isso. E eu tenho mais facilidade em executar a ideia, em colocar em prática. Né? E é muito legal o formato que ele pensa. Então, ele teve a ideia, ele pensou, ele trouxe ali pra mim, pronto, saiu da cabeça dele por aquele momento. Claro que a gente tem ali uma organização, né, dos projetos, das tarefas, e é engraçado a linha de pensamento, né? É interessante. E são, tipo, perfis de personalidade mesmo, né? Sim, e de habilidades também, né? Sim, e de habilidades. Empresas precisam pensar muito nisso, né? Na Sim. questão de você ter multi-disciplinas e por isso que é tão importante você ter a pluralidade ali de colaboradores para que várias pessoas vejam as coisas de prismas diferentes, Perfeito. de pontos de vista diferentes, né? E de execuções diferentes também. Então, Sim. eu vou fazer uma tarefa, eu faço de uma forma, o Gabriel faz de outra. E a gente aprende um com o outro com essas diferentes formas de fazer, né? Sim, muito, muito. E é uma frase que eu não sei quem é que fala, mas eu sei que tem uma frase que fala assim, se você contratou alguém, se o seu sócio faz a mesma coisa que você, já viu? Sim. Se seu sócio faz a mesma coisa que você, ou se o seu sócio é tão bom na mesma coisa que você é bom também, você tá perdendo dinheiro. É mais ou menos assim a frase, eu não vou... Parafraseando a frase, né? Vamos colocar assim. E explicando brevemente a frase se você tem uma pessoa que pensa que nem você, não vai dar tão certo, porque a gente precisa de olhares diferentes para crescer, para desenvolver, né?
Basicamente isso. Eu não vejo as coisas como uma regra, então não necessariamente é uma regra, mas que é bom ter pessoas pensando diferente, isso sem dúvidas. Sim, com certeza. Então, aí voltando lá, eu ia te perguntar como Poxa, é que eu você... tava falando aqui pra ver se ele esquecia, não colou. Não, como é que você Brincadeira. coloca, porque como a gente falou, a gente trabalha junto e tal, mas como que você coloca o essencialismo no seu dia a dia? Porque você já é bem essencialista, assim, no que você faz. Eu não sou, se você olhar meu Trello lá, cara, tem um monte de coisa pra fazer. Não é essencialista, E gente. eu tento. Depois que eu comecei a ler o livro, eu comecei a dizer mais não. Inclusive, enquanto eu tava lendo o livro, a Amanda me pedia as coisas, eu falava, não, Amanda, não vou fazer. Não vou fazer porque isso não é essencial, não vai me trazer o resultado. E aí ela já começou a se arrepender já, Sim. né? Mas enfim, como que você aplica o essencialismo hoje no seu dia a dia? Um tempinho pra pensar, né? Porque são muitas dicas, né? Muitas coisas. Em primeiro lugar, é uma coisa que eu já tinha esse hábito, mas que trouxe mais qualidade para esse hábito depois da leitura, que foi, antes de começar o meu dia, eu olho para ele como um todo, com intencionalidade. Então, qual habilidade que eu vou querer desenvolver naquele dia, ou o que eu vou querer melhorar, que no dia anterior talvez eu não fiz da melhor forma. Então, eu olho com intencionalidade para mim, para minha personalidade como profissional e como pessoa que lida com desafios. Então, no dia anterior eu não tive tanta inteligência emocional assim. Então, hoje eu quero trabalhar esse ponto da minha inteligência emocional. Ou, por exemplo, ontem eu estava apresentando um projeto ou apresentando ali alguma ideia e eu vi que eu não estava com tanta habilidade para desenvolver aquele determinado tema. Então, eu olho para o dia anterior para começar um novo com intencionalidade do que eu quero para o meu dia, para mim, naquele dia. Então, esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, eu faço a definição das minhas tarefas, do que eu vou ter que fazer naquele dia. Então, eu olho para o meu dia como todo, tenho uma lista ali e eu vou ordenar as prioridades. E, com base nisso, colocar, não, beleza, aqui eu vou dedicar tanto tempo, é uma coisa que eu sempre faço também. Quanto tempo você vai levar para fazer essa tarefa, Gabriel? Quanto tempo que você acredita que você terminou? Porque a gente também faz as nossas agendas de acordo com a agenda um do outro. Então, eu organizo todos os meus entregáveis ali, toda a minha agenda. Depois da leitura do livro, uma coisa que eu fiz também, que dá até pra gente entrar aqui num outro tema, que é muito, muito importante pra mim, é uma das coisas, assim, mais importantes também, é eu tirar um momento pra pensar. Eu ter um espaço no meu dia pra pensar. Porque a gente trabalha com as redes sociais, a gente tem falado muito sobre... Eu falei redes sociais, né? E a gente também tem trabalhado muito com inteligência artificial. E o mercado está mudando muito a cada dia, sobretudo de rede social, de inteligência artificial, de consultoria, de mentoria. E a gente, uma das nossas premissas aqui na Organic é: a gente precisa se atualizar todos os dias, a gente precisa saber o que está acontecendo. Então, a gente tem na nossa agenda um tempo só para dedicar ao estudo. Enfim, então, o nosso dia a dia é muito ruidoso. Não sei se existe essa palavra, mas é um dia Muito que barulhento. tem muito ruído. Então, é rede social aqui, é uma novidade aqui. Então, é muito importante para mim eu ter um momento em que eu não esteja com meu celular, nem aquelas musiquinhas lo-fi, meditação, musiquinha de yoga, de meditação. Não, é um momento para eu parar, né, com uma folha aqui, para eu parar, para eu pensar e eu ter ali, beleza, o que tá passando aqui na minha mente agora? Eu tive essa ideia aqui, deixa eu anotar. Eu não tô me sentindo tão confortável fazendo nesse formato. Então, beleza, preciso mudar aqui. Então, o tempo para pensar, para mim, tem sido muito, muito útil. Rapidinho, fazer um gancho. Sim. Você me falou e me lembrou uma frase agora, que é aquela assim, sabe como que você resolve 50% de um problema? Não sei se é 50% ou 90% de um problema. Quando você tira ele da cabeça e coloca ele na frente dos seus olhos, né? Então, você escrever o que você tem de... Às vezes você tem um problema na cabeça, mas, o problema é assim, tal, você fica quebrando a cabeça. Mano, pega um papel, cara, escreve, desenha, fala, pensa em alternativas, porque
50% do problema, talvez até 90% do problema já vai estar resolvido. Sim, né? aprendemos também com a Inês. Eu aprendi com a Inês. Não sei se foi que você ouviu de mim ou dela, mas tira o post-it da cabeça e coloca no papel. Tira daqui, coloca daqui, que você vai ter muito mais clareza sobre aquilo que está te incomodando no pensamento. Quando você passa para o papel, você sabe qual o próximo passo para organizar ou para, não preciso me preocupar com isso. Então, é muito legal isso que você trouxe. E quando a gente não tem a consciência de, deixa eu sair aqui um pouco do celular, deixa eu parar de viver no automático, deixa eu parar. O que tá passando na minha cabeça? O que tá me tirando a paz mental? O que tá aqui, toque, toque, toque na minha cabeça? Ah, beleza, é isso, deixa eu anotar, deixa eu olhar para isso, deixa eu ver como eu vou lidar com isso. Se eu realmente preciso me preocupar com isso. Então, é muito legal isso que você trouxe. Sim. E aí, só para concluir aqui, uma coisa muito importante da resposta que você da pergunta que você fez, é sobre falar não. Gente, falar não é libertador. Ainda mais a gente, todo mundo, assim, ainda mais não, mas assim, todo mundo, quando começa a falar o não com consciência, de acordo com o que faz sentido para você ou não, é muito libertador. E a gente vem colocando muito isso em prática na Organic. E não por nada, assim, sabe? Porque às vezes a pessoa fala, nossa, tá deixando dinheiro na mesa. Por que você não atende todo mundo? Por que não é todo mundo que entra em contato? Por que você deixou de fazer oferecer tal serviço, né? Tal solução? Porque às vezes não faz sentido. Porque às vezes não é o momento, porque às vezes você precisa perder um pouquinho aqui para ganhar lá na frente. Então, algumas pessoas já entraram em contato com a gente querendo a solução X e a gente falou, olha, no momento a solução X não é o ideal para você, não é o mais adequado, a gente não vai conseguir te atender com a qualidade que a gente gostaria. A gente tem a solução Y. Ou a gente tem um parceiro que trabalha muito bem que a gente pode te indicar. Então, falar não, gente, é libertador. E é uma coisa que eu tenho colocado muito em prática a partir do livro. Então, é isso. É isso aí, muito legal. Então, assim, já deu pra ver aí que o livro é show de bola. Eu acho que esse livro aí, ele nem é tão antigo. Se eu não me engano, ele é de 2015. 2021, parece. Enfim, pra você ver como é um livro novo, né? Assim, relativamente novo. Né? Uhum. E que já traz a data da publicação, 10 de março de 2021, já traz coisas que a gente precisa para o dia de hoje, assim, que a gente já está sendo bombardeado diversas vezes por muitas coisas. E aí, a gente viu que o livro é bacana, show de bola, legal, já viu como a gente pode aplicar na nossa vida, mas e para o empreendedor? Aí que tá, né? Porque olha, todos os empreendedores que eu conheço são mão na massa, trabalha demais. Tipo assim, acorda às 5 da manhã, vai dormir meia-noite. Ou acorda, né? Ou, enfim, faz tudo. E às vezes até fica muito, muito focado na operação. Que é um problema que a gente tinha também. E a gente ainda tem, com certeza. Porque não é fácil você sair da operação para você começar a liderar ali, né? Você precisa de uma maturidade alta, né? Não é qualquer empresário que tem essa maturidade de sair da operação e começar a delegar. Mas o livro é muito bom para trazer isso para a gente, porque o que na empresa eu preciso fazer que é essencial, né? Como que o empreendedor pode trazer isso para ele, para o dia a dia? Né? Porque, você tem um monte de coisa ali, você tem RH, você tem equipe, você tem pessoas, tem cliente, compras, notas a pagar, enfim, uma série de coisas para você fazer e aí? Como você descobriu o que é essencial? Então, uma das regras é você usar o do 90. Então, será que é realmente importante eu estar nessa tarefa ou eu posso delegar para alguém? Né? Se eu tenho essa chance, se eu posso delegar para alguém, porque às vezes eu falo isso porque eu às vezes tenho muito desse pensamento, se não for eu que vou fazer, não vai ficar bom. Tem que ser eu que vou fazer. E tem muito... mas não é só eu falo assim, mas porque eu vejo muita gente que tem isso. Uhum. Que se não é eu que vou fazer, não vai ficar bom. E aí você acaba não delegando, você acaba pegando as tarefas para você fica sobrecarregado, e aí em vez de você ter uma empresa, você é empregado da sua empresa. Porque você
trabalha mais do que todo mundo lá. Não é que isso é errado, né? No começo a gente precisa fazer assim mesmo, quando a gente está erguendo uma empresa. Mas eu acho que o livro pode ajudar muito o empreendedor, né? Como que você vê isso? Da mesma forma. Da mesma forma, né? Daquele Delo. Mas enfim, assim, uma coisa que que a Amanda falou que é bacana, parar um tempinho para você colocar em prática, assim, desligar tudo e pensar realmente o que você precisa. Então, coisas que você tem na sua empresa hoje, que você puder, se você puder delegar, no começo você vai ter uma curva de aprendizado, com certeza, da equipe ou de quem você for contratar, até para a pessoa se adaptar também à cultura da empresa, enfim. Mas ao longo prazo você vai ver que isso vai ser muito importante. A gente passou por um período assim na empresa também, né? Que a gente estava fazendo toda a operação de ponta a ponta e assim, não estava sobrando tempo para a gente estar olhando lá na frente, né? Pra gente olhar lá na frente, ter uma visão. Sim. E aí a gente começou a delegar, foi muito aos poucos, assim. Eu já tive eu era coordenador também, era gestor de equipe, então eu tive essa experiência de coordenar a equipe. Sim. Não é fácil. Não é fácil, é difícil pra caramba. Sim. Acho que foi uma das coisas que eu mais tive dificuldade, assim, foi gerenciar a equipe. Porque você precisa ter uma maturidade. Sim. Você precisa saber como falar. Se você quer saber mais sobre esse assunto, inclusive, assiste o último episódio, porque foi muito da hora. A Inês trouxe umas dicas, assim, para você colocar na balança o time, né? Você não falar melhor de um e o outro ficar triste, enfim, você igualar. Mas aí, voltando, né? Aí que entra o livro, né? Você ter realmente a missão de você fazer o essencial e o que não for essencial, o que não precisa ter a sua mão ali, você delegar para alguém e dar continuidade, né? E foi uma das coisas que a gente fez que foi uma mudança de jogo. Foi foi um marco, né? Sim. Desde que a gente começou a trabalhar com parceiros, né? Com a gente aqui. Então, foi um marco na Organic, quando a gente começou a trabalhar com parceiros, a delegar. E a gente tem parceiros incríveis que nem moram em São Paulo. Então, para vocês verem, né? A qualidade do trabalho. Falo para São Paulo porque é onde a gente fica. Então, são parceiros de outros estados, mas que a gente trabalhou muito bem à distância e num formato digital. E trouxe muito mais qualidade para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, a gente delegar. Então, isso é muito importante. E aí, eu estava vendo aqui nas anotações, né? E um ponto importante também, como que a gente está de tempo? Tem tempo ainda? A gente tem mais uns 20 minutos, mais ou menos. Ah, legal. Então, dá tempo de falar sobre esse ponto aqui, que ele é muito importante também, que é o seguinte, ó. O essencialista, ele tem coragem para admitir erros e desistir, mesmo que isso custe caro. Então, muitas pessoas, muitas empresas, né, até projetos pessoais, as pessoas falam, eu tive uma ideia, vou começar tal projeto. Vou abrir uma empresa enfim, qualquer coisa. Vou abrir uma empresa, vou abrir uma loja de roupa, por exemplo. E investe na estrutura, investe na mercadoria, investe em treinamento, enfim. E aí, começa a ver que não está tendo o resultado esperado. As contas não estão fechando, não está sendo o que você esperou. Eu não estou falando que é muito diferente isso que eu estou querendo dizer. Eu não estou falando que na primeira dificuldade, no primeiro desafio, a gente vai desistir. Não é isso. Mas a gente precisa ter a humildade e a sensibilidade de entender, beleza, eu pensei que seria de uma forma, está sendo totalmente diferente, eu errei nisso, e esse é o momento de desistir. Para recomeçar, um ciclo chega ao fim para que um novo comece. Então, o essencialista, ele não fica apegado. Mas eu já comecei, por mais que não tá indo legal, eu vou até o fim. Isso é legal mesmo. Não. E ele dá um exemplo. Você lembra do exemplo? Ele dá um exemplo. Ele fala assim, tem um capítulo assim. Não sei se é um capítulo todo, mas eu sei que tem uma boa parte do livro que ele fala sobre isso. Sim, mas você lembra do exemplo que ele deu? Não. Exemplo real? Não lembro. Eu também não consigo lembrar. De qualquer forma, a gente pode colocar no material também. Mas ele deu o exemplo de uma empresa, de um negócio, enfim, que não estava dando certo, não estava indo bem. E a pessoa tentava. Assim, é desafiador você ter um projeto, você empreender, você ter uma empresa. Tem desafios.
Pode ser que um mês a conta não feche. É normal, não é o ideal, mas pode acontecer e a gente tem que ir superando os desafios, os obstáculos. Mas a gente precisa também ter a consciência de ver, bom, eu vou até aqui, a partir daqui já não dá para mim. E beleza, olha, eu fiz isso, eu cometi esse erro que me impactou nesse momento aqui e eu vou recomeçar, eu vou tentar de uma outra forma. Ou seja, você ter a flexibilidade, a gente não precisa ser rígido, a gente pode ter outras alternativas. E a gente tem um cliente, um empresário que tem uma quantidade bem considerada de negócios, assim, e ele falou que para você ser um empresário, para você ser um empreendedor, mas não se restringe a empresário e empreendedor, eu acho que se aplica a todo mundo. Você não pode ter ego. Então, mas se eu abrir a loja aqui e não tá legal, o que vão pensar de mim se eu fechar? Ai, o que vão pensar de mim se me ver andando com um carro mais acessível aqui? Eu sou empresário, eu tenho que... Não é isso. Para você conseguir o sucesso, e eu não tô só falando de sucesso financeiro, cada um tem seu sucesso pessoal. O seu sucesso pessoal, perfeito. Então, a gente não pode ter ego. Ego precisa fazer sentido para você e resumindo tudo isso, o que os números te falam, o que os dados te falam. Então, tem muitos empresários que você falam, como que tá a sua empresa? Quanto que você tem de margem? Qual é o lucro líquido? Não sei. Tudo bem que às vezes não tem o preparo, tá numa fase ali de se preparar, mas isso é muito importante. É muito importante você conhecer os dados da sua empresa, os números da sua empresa. E nem precisa ser empresa. Como que tá aí? No caso, você trabalha CLT, você é uma pessoa registrada e tal. Como que tá sendo os seus gastos também? O que os números da sua conta, e eu não estou falando de números elevados, mas estou falando da qualidade, da sua saúde financeira, para você ter o seu sucesso pessoal. Não é um sucesso financeiro, eu sou milionário, vou ter uma mansão. Não, é diferente disso. Então, isso é muito importante, a gente deixar também o ego de lado e fazer escolhas e tomar ações conscientes, né? Isso é muito importante. Muito importante. E eu acho que, além disso, de você não ter ego, né? É você também saber para onde o barco está indo, né? Que é uma coisa importante. Inclusive, o livro fala sobre isso. E complementando rapidinho. É meio clichê, mas é muito real. Mais importante que a velocidade... é a direção. É isso aí. Então, eu vou sair correndo, eu preciso alcançar, eu preciso... Tá, mas você vai rápido ou você vai para a direção certa, né? Isso é muito importante. Muito, muito importante. Eu vivo falando essa frase para você, né? Sim. Então, e aí é você realmente saber para onde que esse barco está indo, né? Para onde que a empresa está indo. Aonde que a gente quer chegar? Isso, é claro, está muito ligado à cultura da empresa. Então, valores, visão, enfim, missão também. Então, os 3 pilares principais da empresa. Mas o essencialista também precisa pensar dessa maneira, né? Para onde a empresa está indo? Porque a empresa, a gente sabe que tem 3 caminhos, né? Ou é a venda da empresa, ou é a herança, ou a empresa vai de herança, ou ela tem a falência. Sim. Então, tem três lugares. Para onde que você quer que a sua empresa vá? Né? Hoje tem se falado muito de equity, né? De você trazer equity para o seu negócio. Porque o seu negócio precisa ser... ele precisa se autogerenciar, enfim, ele precisa ser automático. Então, esse é um ponto que nós como empresários, precisamos ter em mente. Se estamos criando equity no nosso negócio... Então, mas o que é equity, afinal de contas, né? Porque eu falei aqui... o equity é quando você tem um negócio que ele gera valor por si próprio. Ele não precisa de você para ele gerar valor. Então, vamos supor lá, sei lá, o Facebook. Pô, quanto de valor aquela empresa não tem? Porque não precisa do CEO do Facebook lá para estar funcionando. Não, o negócio tem valor. E isso ele é mais importante do que, às vezes, a empresa gerar lucro. Né? Tem uma frase que o pessoal fala que o lucro é a... Como que é? O lucro é a esmola do empresário. Essa é uma frase que o pessoal fala. Interessante. Porque o lucro, beleza, você precisa dele. A empresa precisa de lucro, é claro. Mas mais do que o lucro, a empresa precisa de equity. Sim. Né? E aí você tendo essa visão do essencialista de para onde a empresa está indo,
né? O que a gente está fazendo? É isso que a gente quer mesmo? A gente quer vender a empresa? A gente não quer? A gente, enfim, vai deixar de herança? Então, esse é um ponto muito importante. Além do ego, é você saber para onde você está indo com a empresa. Sim, né? realmente. O que você quer para os próximos 2 anos? Quais são as suas metas? Beleza, esse mês eu faturei tanto. Qual que vai ser a meta para o próximo mês? Ou para o segundo semestre, para o próximo ano? Onde você quer que sua empresa chegue? Então, é muito importante saber a direção e não focar só na velocidade. Você quer comentar aqui? Não, pode ir. Um outro ponto que o livro fala bastante, que pra mim, assim, eu gostei de todas as partes, né? Era meu sonho. Mas um tema do livro, um capítulo ali que fala que... Que o livro fala? Exato, é sobre simplificar. E ele fala que simplificar é revolucionário. E de fato é. Às vezes a gente quer complicar muito as coisas. Ai, só vai dar certo, só vou conseguir depois que eu tiver ali o meu iPhone Max, não sei o que, para tirar uma foto legal. Faça o básico bem feito. Faça o básico com propósito. Faça com intencionalidade. Por mais que não fique perfeito. A frase do Mário Sérgio Cortella, né? Pode falar a frase aí. Fazer o melhor que você pode com o melhor que você tem antes de você ter uma coisa melhor para fazer melhor ainda. É mais ou menos isso aí. Quase um trava-língua. Muito bom. É mais ou menos isso aí. Sim. Eita. Mas é de você fazer o melhor com o que você tem. Sim. E uma outra coisa. O feito, ele é melhor do que o perfeito. Então, beleza, eu não tenho todos os recursos. Faça o simples bem feito. Descomplica. E aí tem uma frase que fala aqui no livro que é: simplificar resolve a maioria dos problemas pessoais. Simplificar resolve a maioria dos problemas pessoais e mundiais. Então, como que a gente pode trazer, né, esse pensamento para o nosso dia a dia? Então, eu sempre tento pensar, beleza, até no consumo mesmo, eu preciso realmente disso? Eu preciso realmente desse processo, se você trabalha com serviço, né, ou até mesmo com produto ali na jornada, nos processos, eu realmente preciso dessa etapa aqui? Será que ela não está mais trazendo um gargalo? Será que ela não está mais dificultando ao invés de facilitar, ao invés de simplificar? Pode falar. E a última aqui, uma frase, é só uma frase, Gabriel, eu te interrompi só por uma frase. Mas de todas as virtudes, a simplicidade é a minha favorita. E a minha também. A minha também. É demais. Uma coisa que eu, assim, fico admirado é com coisas da natureza, tipo o amendoim, cara. Parece um bagulho bobo, mas o amendoim in natura, né? Quando você vem com a casca ali, ele tem uma casquinha, o amendoinzinho dentro, não tem nada de florido, não tem nada de... Não, é essencial. A mexerica. A mexerica também, que a gente tava pensando sobre ela também. São coisas assim que são puramente funcionais, né? Lindas, funcionam muito bem e são simples. Sim. Né? Assim, no contexto geral, ela é simples, né? Claro, quando você vai olhar por mais perto, ela é mais difícil. Mais difícil, ela é mais complexa, né? Sim. E aí, só pra gente terminar, a gente tem menos de 10 minutos. Eu vou passar um checklist aqui rapidinho. Checklist do empresário essencialista, tá? Então, o que você como empresário pode fazer esse mês, essa semana e até hoje mesmo. Então, a primeira coisa para você fazer nesse mês é auditoria de portfólio, tá? Então, liste todos os seus produtos, serviços e linhas de receita. Identifique os 20% que geram 80% do lucro. Então, qual que é a pergunta-chave? Quais itens do nosso portfólio poderíamos eliminar hoje com impacto mínimo na lucratividade, mas máximo na liberação de foco e recursos? Então, essa é a pergunta-chave. Gabriel, eu acho que para facilitar, eu acho que é muito legal esse checklist que você trouxe, mas vamos tentar trazer com um exemplo. Então, por exemplo, como que a gente pode trazer um exemplo para quem está nos assistindo dessa tarefa aí? Pega seu cardápio, dá para aplicar nesse exemplo? Sim. Pega seu cardápio, nossa, às vezes está cheio ali de opções. O que mais sai? Qual traz uma margem melhor para você? Vê o que é essencial. E o que não for, o que está ali só dificultando que o cliente tome a decisão,
Retira o excesso. É isso? Tipo assim, pega a mussarela e calabresa, que é o que mais vende, deixa ela perfeita, e as pizzas aqui, tipo, alite, sabores exóticos, que às vezes você precisa de um, né, assim, você precisa comprar, enfim, o Sim. produto, tenta eliminar, porque o que dá resultado mesmo é a mussarela com calabresa. Perfeito. Então, esse é o primeiro com Esse um é pro exemplo mês. já. Tá. Esse é o checklist pro mês. Pra semana. Então, caça as reuniões improdutivas. Elimine todas as reuniões recorrentes das suas agendas. Reagende apenas aquelas que tiverem um propósito claro, uma pauta definida e um decisor presente. Cancele as demais. Então, ação prática, institua a regra. Sem pauta clara, sem reunião. Resumindo, uma coisa que eu ouvi, ó, é até meme. Essa reunião poderia ser substituída por um e-mail. Então, basicamente é isso. Se dá para falar por um áudio, por um e-mail, claro que tem coisas que demandam tem uma complexidade que precisa da reunião, mas nem tudo. Às vezes pode ser resolvido por uma ligação, por uma mensagem, por um e-mail. Então, é uma dica já aplicável aqui para vocês. Legal. Então foi a dica do mês, dica da semana, agora a dica do dia para você fazer amanhã, tá bom? Então, agendar 90 minutos de tempo para pensar. Bloqueie 90 minutos da sua agenda da próxima semana, sem celular, sem e-mail, apenas um caderno. Use esse tempo para pensar exclusivamente na One Big Thing, ou seja, a única coisa grande, né? Uma coisa grande, na tradução literária. Então, regra, este é o compromisso mais importante da sua semana, não pode ser remarcado. Então, esse aí você precisa agendar uns 90 minutos para você pensar no que você precisa, no que é essencial. E aí pegar essa coisa e destrinchar ela no papel. Aplicando aqui na prática, não precisa necessariamente ser 90 minutos. Ai, não tenho 90 minutos. Tudo bem. 5 minutos com qualidade vai ser o suficiente. Então, tire um tempo para você pensar. Seja um momento ali depois do café da manhã, antes de tomar o banho ali, mas tire esse tempo. E gente, é incrível, é muito bom. A última coisa agora, já pra gente fechar, é fazer a pergunta removedora de obstáculos. Converse com um líder de equipe ou um membro-chave e faça apenas esta pergunta. Ouça atentamente e se comprometa a remover um dos obstáculos mencionados. Pergunta-chave é: o que está te impedindo ou tornando mais difícil avançar na nossa prioridade número 1? Né? Às vezes você tem um líder que tá cheio de coisa para fazer, mas qual que é a prioridade número 1? Primeiro, a gente precisa estabelecer ela. E aí perguntar pro líder: o que tá você está perdendo um tempo para que a gente alcance esse, sei lá, às vezes é uma margem, às vezes é um KPI, às vezes é um indicador. Pô, eu preciso desse indicador aqui de lucratividade, de vendas, de clientes. O que está te impedindo de você alcançar esse KPI, esse indicador, né? E, além disso, no livro também fala que ao invés de você falar assim, o que está te impedindo? Por que você ainda não fez isso? Qual é a dificuldade? Enfim, como eu posso te ajudar a entregar esse resultado, a entregar esse projeto? Então, alguém ali está no gargalo, não consegue desenvolver. Claramente a pessoa está com alguma dificuldade. Então, como eu posso te ajudar a desenvolver, a concluir isso? Então, isso é muito bom também. Identificar o gargalo, que no livro fala, né? Qual que é o caminhante que está caminhando mais devagar? Então, nos processos que tem ali no seu negócio, o que está mais devagar? Ah, é tal processo. Beleza, vamos lá sentar com a pessoa que está responsável por aquele processo. Vamos entender qual a dificuldade, como a gente pode contribuir. Não somente falar, por quê? Se vira. Não, é uma equipe. Vamos todos nos ajudar e tirar esse gargalo que atrapalha toda a equipe. Toda a equipe pode se comover ali para conseguir chegar no resultado, no objetivo final. Falou e disse. É isso aí. Essa é a última? Essa é a última. A gente já estamos encerrando. Muito obrigado por vocês terem assistido esse episódio. Nosso segundo episódio. Nosso segundo episódio. A gente está muito feliz de estar fazendo esse episódio, estar conversando com vocês, trazendo... o que a gente quer nesse podcast é trazer desenvolvimento pessoal, ajudar o empresário a descobrir o caminho das pedras, né? A gente tentar passar os caminhos das pedras aqui para os empresários. Porque a gente também está procurando, a gente está trilhando ele e vendo novos caminhos, porque novas ondas estão surgindo, novas coisas estão surgindo, então a gente também quer trazer novidades, inteligência artificial, coisas do momento, né? E também coisas que são essenciais para o ser humano e para o empresário também ter uma boa conduta, né? E ter resultados. Sim. No caminho, nós estamos aprendendo a caminhar e quem quiser vir com a gente nessa, aprender a caminhar nos mundos dos negócios, do desenvolvimento pessoal, profissional, conte com a gente. Quer falar mais alguma coisa? Eu acho que
você já falou tudo, fechou uma frase show aí. No próximo episódio, talvez a gente vai falar sobre inteligência artificial, talvez a gente traga um convidado, talvez não. Vamos ver aí, né? Mas a gente vai trazer um assunto com certeza relevante para vocês. E não se esqueçam, no mundo que valoriza o excesso, simplificar é um ato de coragem. Ó. Levem essa frase que eu acabei de ler aqui, tá? Vocês não viram, mas é uma frase muito importante. Um outro lembrete aqui também se você não escolher por você, as pessoas vão escolher, então tenha essa consciência. A gente espera muito que vocês tenham gostado. A gente espera muito que vocês também tenham a oportunidade de fazer a leitura desse livro. A gente agradece muito pelo tempo, pela atenção de vocês e com certeza a gente se vê num próximo episódio. É isso aí, galera. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.